Estamos começando mais esse podcast Bacon. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do Bacon Podcast, o episódio 96 em breve. Nós vamos chegar aí no tão esperado episódio 100, né? O Bruno tá preparando aí um conteúdo excelente aí para esse episódio, né, Bruno? Então... Vou avisar o Bruno pra deixar, né? O meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Monzambani e a Fernanda. E aí, gente, tudo bem? No episódio 100 vai ter que ter até confete, né? Vai ter que ter até confete. E também o Bruno. No episódio 100 a gente vai fazer um churrasco. O Lucas paga tudo e a gente come. Excelente. Achei melhor que o confete. E nós estamos aí com uma lenda, né? Uma lenda nacional, né? Estamos aqui com um convidado mais do que especial e eu vou deixar para que ele se apresente, caso você, meu caro ouvinte, não conheça. Ale Nagado, seja bem-vindo ao Bacon Podcast. E aí, pessoal, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, né? Já faz algum tempinho que eu descobri o Bacon Podcast através da Shockwave e assisti vários programas, né? Então foi uma grande honra, né? Quando fui convidado. Então, obrigado mesmo, boa noite. Espero que eu possa contribuir com algum conhecimento aí nesse bate-papo. Poxa, a honra é nossa ter a sua presença aqui no nosso podcast, nosso humilde podcast, né? Mas já aproveitando que você falou da Shockwave, né, meu caro ouvinte, você pode ouvir o nosso podcast todas as terças-feiras, às 18 horas, na Rádio Shockwave, a rádio mais Red Pill do Brasil. Siga-nos nas nossas redes sociais, @BaconPodcastBR. Vai lá no YouTube, esse vídeo está no YouTube. Geralmente, gente, só para vocês entenderem, o podcast é podcast, a gente segue o modelo tradicional de podcast, né? A gente não tem aquele modelo atual, né? Onde tem uma mesa, tá todo mundo sentado em volta, onde você investe milhões ali, né? Seja para trazer os convidados e para ter toda aquela mega estrutura, né? Nós somos humildes, né? Então a gente tá naquela estrutura antiga de podcast, onde só tem áudio, né? Porém, a gente deu uma inovada meio antiga, né? Que é fazer a live, né? E a gente disponibiliza, então, os vídeos, né, também com poucos cortes, com poucas edições no nosso canal no YouTube. Então, vai lá, se inscreve, a gente tá tentando chegar aos 1.000 inscritos. Logo, logo, a gente vai bater os 700, olha só. Logo, logo, a gente consegue chegar aí nos 1.000. Precisamos da sua ajuda. Se você ainda não se inscreveu, vai lá. Também deixa o seu like e, é claro, nos acompanha aí nos principais agregadores de podcast. Também estamos com a campanha do Apoia-se. Então, toda ajuda será muito bem-vinda. Os links estão na descrição aqui desse episódio. Agora, Ale, por favor, se apresente, né? Quem é o Ale Nagado, né? Conta um pouco para os nossos ouvintes aí, um pouquinho aí. Não precisa entrar ainda na história, que eu vou pedir para você falar isso durante o podcast, né? Mas onde os nossos ouvintes podem te encontrar, sobre o que você fala, né? Então, fale aí das suas redes sociais, do seu site, por favor. Tá bom, vou começar então pelo jabazinho, né? Bom, eu não costumo usar redes sociais. Eu tenho um canal no Telegram, Ale_Nagado no Telegram, que é sobre cultura geral e variedades. E tem o meu blog, que é o blog Sushi Pop. Está no endereço blogsushipop.com. E lá tem matéria sobre uns assuntos que acompanham boa parte da minha vida, né? Que é o mangá, né? Que é os quadrinhos japoneses, o anime, que é o desenho animado, o tokusatsu, que são as séries e filmes, né, de live action com monstros e super-heróis, o J-pop, né, que é a música pop japonesa, e as anime songs, que são as músicas de trilha sonora dos desenhos japoneses. Então, a partir desses assuntos, eu falo sobre aspectos da história do Japão, aspectos comportamentais. Eu vou entrando, né, não fico apenas na parte de resenhas e curiosidades, mas eu tento apresentar autores, comentar o contexto em que a obra foi criada, valores, né? Eu gosto de enfatizar quando uma obra traz valores perenes, valores morais. Então é isso, coisa que eu mexo, né, com isso faz muito tempo. Falando um pouquinho do meu trabalho, eu comecei na área de quadrinhos em 1990. Estava naquela época da febre dos seriados de Tokusatsu, o Jaspion, Changeman, Flashman. Uhum. E teve os quadrinhos nacionais que foram licenciados. Então eu trabalhei com quadrinhos do Flashman, Changeman, Maskman,
Gogol Five, Charivan, Machine Man, que eram todos seriados de tokusatsu, né, que passavam na TV, que tiveram versões em quadrinhos. Depois eu trabalhei na versão oficial do Street Fighter em quadrinhos. Era a época do game Street Fighter 2. Ainda nem tinha saído as animações, nem o filme do Van Damme, nada. Então eu trabalhei junto com o Arthur Garcia, grande mestre do quadrinho nacional. A gente fez várias edições de Street Fighter. Então desenvolvi muito trabalho também na área de quadrinhos educativos e tal, né? E aí, na época do estouro dos Cavaleiros do Zodíaco, na TV Manchete, que foi final de 94, surgiu a revista Herói, fundada pelo André Forastieri e o Rogério de Campos, que eram jornalistas que vinham da área musical, né? Descobriam a parte de rock na revista Bis, tal, cinema também na revista 7, que é onde eu tinha começado a escrever, né? Eu escrevi umas matérias na revista 7, isso em 93, 92 para 93. Aí em 94, o Forastieri e o Rogério criaram a revista Heróis, viram o sucesso dos Cavaleiros do Zodíaco e acharam que isso aí podia ser um chamariz para uma revista que falasse também de cinema, quadrinhos, games, Visionários. séries. Então, com Cavaleiros do Zodíaco à frente, teve a revista Herói, que teve muitas edições, né? A revista durou mais de 120 edições na fase original, depois teve outras versões também, Herói 2000 e tal. Vendia muito, né? Para vocês terem uma dimensão, tinha edição que vendia mais de 300 mil exemplares. Teve uma edição que acho que era Cavaleiros do Filme, que bateu mais de 500 mil de revistinhas vendidas. Daquela edição apenas, né? Então lá na Herói tinha lá os especialistas, né? O pessoal que pesquisava e escrevia. O Marcelo Del Greco, que hoje em dia ele é editor de mangás na JBC, editora JBC, ele escrevia sobre Cavaleiros do Zodíaco. E eu praticamente pegava a maior parte das outras séries, né? Séries antigas, alguma coisa que passava na época também. E aí a gente começou um fandom, né, na época. Uma imprensa especializada em cultura pop, cultura nerd, otaku. Esses termos ainda não haviam na nossa época, né? Uhum. Era apenas assim, gostava de quadrinho porque era legal. O de desenho, né? Aquela coisa que empolgava a molecada. E lá a gente já mexia com nostalgia, né? Aquilo era anos 90. E a gente falava, às vezes, de séries dos anos 70. Coisa que a gente via quando era criança. Né? Eu sou de 71, né? O Marcelo também. O Forastieri é um pouco mais velho que a gente, acho que uns 5, 6 anos mais velho. Então a gente puxava muita nostalgia também. E puxava informação. Naquela época não tinha internet. A internet estava engatinhando nessa época. Assim, em 96. Então, revista importada. Era bem difícil. Tinha que falar com um colecionador, ficar ligando, percorrendo o sebo. Era um trabalho de garimpo mesmo. Né? Hoje em dia, você abre a Wikipédia, tem muita coisa lá disponível. Né? Mas não tinha na época. Uhum. Ou coisas antigas, a gente tinha que ir atrás de fitas VHS com colecionadores. Tinha coisinhas perdidas aqui e ali. Não. A vida de fã naquela época era bem complicado, né? Era tudo mato fechado, né? Mas era um trabalho muito divertido também, né? Ah, sem dúvida. A parte de garimpo, eu encontrava alguns amigos no Centro Cultural Vergueiro, São Paulo. Sim. E quando alguém aparecia com uma fita VHS, olha, tem um primo lá no Japão que gravou um episódio do... Sempre tinha isso. Do Dragon Ball. Eu assisti tanto Dragon Ball que via do Japão, assim, um amigo meu que tinha um primo que trazia. Pois é. Vocês lembram que fitas VHS, para quem não é da época, né? Você tinha 3 velocidades de gravação. Quanto mais rápida a gravação, a fita rendia mais. Vamos supor, a fita VHS tinha 2 horas, na velocidade SP. Se você gravasse com menor qualidade, durava 4 horas aquela mesma fita. Não. EP
aquela fita de 2 valia por 6 horas. Só que quanto mais se aumentava o espaço, caía a qualidade. Então você começava a ver a imagem borrada, mas você não ligava. Você queria assistir. Eu prefiro uma fita que tem 10 episódios do Dragon Ball, tudo cheio de chuvisco no fundo, com som pulando, mas eu tô assistindo coisa nova. Então era muito, muito divertido aquela época, né? E dava mais valor também, né? Porque agora você acha fácil, não dá tanto valor. Agora você pode maratonar um streaming aí no fim de semana. Não, eu vejo depois. Não, e agora você assiste Dragon Ball e fala assim, nossa, que qualidade ruim, não sei o que lá, que negócio velho, quando você ouve o povo falar. Pois é. Então, na nossa época, é o pessoal que garimpava mesmo. Né? A gente ia em sebos também, procurar material, sebos de importados. Então, era bem diferente o acesso à informação. E a gente ia passando isso para as revistinhas, né? Depois da revista Herói, o Marcelo foi para a editora JBC, criou a revista Henshin. Ele me chamou para colaborar, eu colaborei lá durante um tempo. Nessa época, isso já em 2000, né? Criaram o site Omelete, um conhecido meu, editor JP Martins, ele traduzia os gibizinhos de super-heróis da editora Abril, os formatinhos. Ele, junto com mais alguns sócios, né, Érico Borgo e tal, eles criaram, o Marcelo Forlani também, criaram o site Omelete, que era muito diferente do que é hoje, e eu escrevia lá, né? E aí, enfim, o tempo foi passando só para dar uma acelerada, chegamos aí hoje, né? Parte do meu material da revista Herói e do Omelete foi compilado num livro, que é o Almanaque da Cultura Pop Japonesa. Ele saiu em 2007 pela editora Via Lettera. Aí, em 2016, ganhou uma versão de luxo, capa dura, edição revista e atualizada, pela editora Quimera. E é isso. E aí, chegando aos dias de hoje, tem o blog. O blog eu já tenho há 13 anos. Né? Só que a versão atual ela é nova, é domínio próprio. Eu comecei em outubro do ano passado. O anterior foi deletado, era um sistema gratuito, Blogspot. Eu estou importando, atualizando alguns textos de lá, mais textos inéditos, né? Que é o blog Sushi Pop. Eu ainda presto eventualmente serviços na área editorial, né? Eu tenho um trabalho no mundo real, né? Mas eu ainda continuo criando, continuo produzindo. Eu tenho um livro meu para ser lançado em breve, que é a biografia de um veterano dos quadrinhos brasileiros e um dos precursores do mangá no Brasil, que é um artista chamado Paulo Fukui. Então eu escrevi a biografia dele e está para ser lançada no final do semestre. Tem alguns pioneiros do mangá no Brasil, isso nos anos 60, tá? Gente dos anos 60. Está ganhando uma série de biografias em livro. Então, eu fui um autor convidado para fazer uma dessas biografias, e eu estou trabalhando já em outra, também ligada à área de quadrinhos. Então, resumindo, é isso, né? Eu estou uma boa parte da minha vida dedicada a pesquisar e a divulgar informação ligada ao quadrinho, ao mangá, ao anime, né? Olha, isso, muito bom, hein? Sempre acompanhando alguma coisa, né? Por isso que a gente pode falar que é uma lenda da cultura pop brasileira, né? E é mesmo, Exatamente. né? Exatamente. Olha Se não só. fosse pelo tempo, a gente não tinha conhecido um monte de coisa, muito provavelmente. Exatamente. Ainda mais naquela época. Tudo que a gente conhecia era o que vinha pelas mãos, né, de pessoas como você, né? Eu lembro dessas revistas que vinha a capa assim de um anime e tinha umas artes assim, aqueles pôster dentro da revista. Nossa, isso era muito bom assim acompanhar isso. A gente tinha que levar a revista para escanear na editora, aí ficavam fazendo tratamento de imagem para usar na publicação. Era bem difícil. A gente tinha que ir atrás, né, das imagens, fazer todo o trabalho de garimpo, né? Mas era divertido, coisa legal. Imagino. Para você, meu caro ouvinte, que não sabe o que é revista, é essas matérias que tem no seu site, só que em papel. Exato. Exatamente. Vocês mais novinhos. Uhum.
Naquela época, por exemplo, a revista Herói, no auge, ela saía 2 vezes por semana. Então, acho que era terça e sexta-feira, saía uma revistinha de 48 páginas que o moleque ia na banca, custava R$2, assim. E, formatinho, né? Formato pequeno. E contando lá o que ia acontecer nos desenhos, o que ia ser lançado no cinema. O tititi da molecada, né? Eu lembro dessa revista. Era mais ou menos, era muito bom. A gente brincava lá, era Contigo é uma revista de fofoca, nem sei se existe ainda. Mas era Contigo dos super-heróis, né? Muito bom, eu lembro disso aí. Então Inclusive, algumas dessas revistas, eu nem lembro se era de fato a Herói, né? Porque o moleque não presta atenção nessas coisas, mas alguns dos animes que hoje eu gosto pra caramba, que eu fui ver o personagem, pô, puta personagem legal, que é isso aqui? Onde eu assisto isso? Onde eu vou ver? E depois você vai querer descobrir. Hunter x Hunter mesmo, que é o meu anime favorito, a primeira imagem que eu vi de Hunter x Hunter foi numa dessas revistas. Talvez a Herói, eu nem tenho certeza. pode ter sido, que a Herói foi até 2000 e pouco, né? E... teve muita coisa que a gente descobriu lá que demorou anos para chegar no Brasil. Tem coisa que acabou nunca vindo, né? Tem as coisas que a gente falava lá e acabou nunca vindo oficialmente, né? Mas era uma época bem diferente. A gente tem um acesso muito mais fácil, né? Ainda mais com streaming. Passa um episódio novo no Japão, no mesmo dia já passa legendado aqui oficialmente. Pela Crunchyroll. Sim. Antigamente a gente tinha que esperar, para ver o oficial, tinha que esperar uns 5 a 10 anos, né? O próprio Cavaleiros do Zodíaco. A série original, acho que 86, chegou aqui em 94. Então E reprisou muito até liberar novos episódios também, né? Sim. O pessoal ficava naquela ansiedade que ia ler sobre o assunto, ia comprar a revista que ia dar spoiler, né? Do que vinha por aí, né? Do que ia acontecer. Mas o pessoal corria atrás de spoiler, hoje em dia o nego foge, né? Hoje em dia o pessoal encerra a amizade por causa de spoiler. Então. Acabou com a maior experiência da minha vida, né? E por aí vai. Mas assim, trunfo, né? Aproveitando que a gente tá falando aí desse momento aí da sua vida, do momento atual, né? Eu queria também a sua opinião, né? A gente já no podcast, então, tá bom, gente? Meu caro ouvinte, a gente já deu aí, já entrou no podcast mesmo, tá bom? Mas eu queria também a sua opinião, né? Também a opinião do Bruno, da Fernanda, né? Sobre tentar fazer essa relação dessas produções ali dos anos 80, dos anos 90, até ali o comecinho de 2000, com as produções atuais, assim. Você acha que diminuiu em qualidade? Você acha que alguma coisa mudou? Claro, assim, que eu já tô mandando a pergunta porque eu quero que você discorra sobre o assunto, né? Mas eu já imagino também a resposta. Alguém quer começar? Cara, sem problema, eu posso falar um pouquinho. Minha opinião, assim, bem... Cara, em relação à velocidade dos animes, eu acho que é uma coisa que eu percebi uma diferença muito grande. Sim. Porque antes a gente via animes que trabalhavam mais o diálogo, trabalhavam mais as passagens de cena, de transição, entre um acontecimento e outro, assim. Eles trabalhavam muito mais essa dramaticidade. Hoje em dia é muito dinâmico, tiro, porrada e bomba o tempo todo, com efeitos, assim, visualmente, cara, muito bonito. A gente pode falar até do Demon Slayer, assim, cara, é absurdamente bonito. Jujutsu Kaisen também, novo, absurdamente bonito. Só que, ao mesmo tempo, por mais que eles sejam bons, eu gosto de tiro, porrada e bomba pra caramba, moleque até hoje, né? Tô velho, mas sou moleque. Mas, assim, em relação a essa qualidade de diálogo, de transição, da mensagem que quer passar, isso eu sinto uma diferença bem grande. Isso eu que não entendo nada, né? Então eu senti uma melhora muito grande visual, né? Na dinâmica, dependendo do anime, dependendo da história que está sendo contada, é até bom ele ser mais rápido, e dependendo da história, dependendo do que você está querendo assistir, ele acaba não trazendo profundidade. Vocês acham? Fernanda? Então, a gente já falou isso também, né, em outro podcast que a gente comentou sobre o anime, mas eu concordo bastante com o Bruno. A questão, visualmente,
melhorou e piorou. Assim, eu vejo que melhorou em alguns aspectos. Então, por exemplo, Demon Slayer, muito, muito, muito bonito os poderes. Muito bonito. E muito, muito, muito feio alguns personagens. Porque, por exemplo, vamos fazer um comparativo básico, assim, com, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco. Por mais que fosse um anime bem mais antigo, a qualidade gráfica pior, você olhava para os personagens e eles pareciam muito mais humanos, homens, seres humanos comuns, do que alguns personagens que a gente vê no Demon Slayer. Então, beleza, a qualidade gráfica melhorou, principalmente nessa parte dos poderzinhos, ficou muito legal, mas eu vejo também que hoje os animes eles estão explorando muito características marcantes que não são tão humanas. Então a gente sempre sabe que em anime a gente encontra sempre um personagem tem esse exagero, é comum dos animes, mas hoje eu vejo alguns exageros que tiram um pouco da humanidade do visual do personagem. Vejo também que não são todos animes, mas muitos a gente percebe uma falta de profundidade, e não só profundidade de valores, né? Porque muitas vezes a gente não espera isso tanto de um anime, principalmente quando a gente quer assistir um anime mais básico, anime shonen, coisa assim. Mas percebo falta de profundidade em história, em referência, em cultura, coisas assim. Por exemplo, tem um tanto de anime que pega referência na cultura clássica, pega referência em histórias medievais, e hoje a gente vê caindo um pouco nisso. Mas tem um elemento que eu, como uma pessoa mais nova, né, da nova geração, gosto muito, que é mais rápido. Então as coisas acontecem. Eu confesso que eu sou a pessoa, apesar de estar aqui reclamando da falta de profundidade, eu sofro quando demora muito para acontecer alguma coisa. 3, 4 episódios para finalizar, para tomar uma tomada de decisão, para resolver uma luta. Eu já fico ansiosa, porque queria saber o que vai acontecer. Então eu gosto muito dessa dinâmica mais rápida, e hoje quando eu pego para assistir os animes mais antigos, eu sofro com isso. É até engraçado isso, porque a gente já comentou sobre isso, mas, por exemplo, a gente fala muito bem de Dragon Ball, a gente fala muito bem de Cavaleiros do Zodíaco, a gente fala muito bem desses desenhos, principalmente aí que marcaram a infância, né, e tudo mais. Na época a gente via de uma forma, né? Hoje, se você pega para assistir, igual a Fernanda falou, parece que é diferente, né? Então, assim, a gente fala muito bem, meu caro ouvinte, mas você tem que ter muita paciência se você quiser assistir um Cavaleiros do Zodíaco hoje, né? Porque eu já fiz essa experiência já de tentar reassistir algumas coisas ali, que eu tenho aquela memória afetiva nostálgica muito, né? Um amor, assim, nostálgico muito grande, e eu não dei conta. Você começa a assistir, você não dá, não tem como. Porque naquele momento a nossa cabeça era de uma forma, a forma de absorver as informações era diferente, né? Tudo vinha muito lento, mas isso não incomodava, era muito diferente. Agora hoje, se você pega para assistir esses mesmos animes, essas mesmas produções, você quer colocar no 2.0, você quer acelerar o negócio, porque é um diálogo de um episódio inteiro, é um vilão que demora 5 episódios para você vencer. Imagina se você for assistir, então, a luta clássica do Goku contra o Freeza, onde o Freeza tem 5 transformações, entendeu? O negócio, ele dura uma temporada inteira de um Jujutsu Kaisen atual. Uma luta só do Dragon Ball, entendeu? Uhum. Tanto que naquela época, eu acho que não tinha nem muito essa divisão de temporadas, né? Não se você for pegar pra ver, tipo, uma temporada era, tipo, a primeira parte dos Cavaleiros do Zodíaco inteira até a Saga do Santuário. É uma temporada, isso aí. É muito episódio, é muito episódio. A Saga do Santuário, acho que são 42 episódios, se eu não me engano. É muita coisa, assim. Por exemplo, Dragon Ball. Dragon Ball tem... A divisão é o Dragon Ball, que ele é criança, o Dragon Ball Z, depois o outro Dragon Ball Z que tem o Majin Buu, que tem a transformação do Saiyajin 3... o primeiro Z tem o Cell, tem o Freeza, o segundo Z tem o Majin Buu, e depois o GT, né, enfim, e as outras coisas que estão sendo lançadas hoje aí, né. Então, se for ver, tipo, Dragon Ball, 4 temporadas, mas é um negócio que acompanhou a minha infância inteira, entendeu? Então, assim, não existia essa divisão, isso foi criado hoje, né. Mas eu percebo muito, assim, essa questão, assim, da velocidade, e eu acho que por conta disso, talvez, hoje acaba pecando em profundidade. Porque não tem tempo de desenvolver, não tem tempo de mostrar os detalhes, né, das coisas. Tá, bom, vamos lá. Sobre a velocidade com que as coisas acontecem, uma vez eu vi um estudo sobre a capacidade de atenção das pessoas, né? Antigamente, cortes de cena,
vamos supor, eu não vou lembrar agora os números exatos, vamos supor que um corte de cena ideal seja a cada 10 a 15 segundos. Hoje em dia esse tempo caiu para menos da metade. Nossa. Então, se os personagens estão conversando alguma coisa que é importante, que tem que ser, né, importantíssimo para o filme, tem que se variar bastante os enquadramentos. Tem que mudar toda hora o foco de cena, porque senão o cara já vai olhar o celular. Assim, falando de um público médio, né? Uhum. E eles fazem, principalmente Hollywood, fazem medições sobre a capacidade de atenção que o filme engaja nas pessoas. Isso aí acaba impactando tudo, né? A primeira mudança grande que a gente viu isso aí foi nos anos 80, com a linguagem do videoclipe. MTV, etc. A explosão do videoclipe, né, nos anos 80, acelerando, né? Eu lembro que, por exemplo, quando saiu Top Gun, o original, tinha muito crítico que dizia que o Top Gun era um videoclipe de 2 horas de duração. E tinha música e tomadas, né, panorâmicas e tal, e gente bonita e tal. E era estética, e falavam estética de videoclipe, que era aquela coisa de corte rápido de cena. Na época era rápido, hoje é considerado lento. Então, a tendência é que isso aí aumente. É mais ou menos como o volume de gravação das músicas de um artista profissional. Hoje em dia, o número de decibéis é muito maior do que as gravações dos anos 80, maior que dos anos 70, maior que dos 60, e por aí vai. Cada vez você precisa ouvir uma música mais alto para você curtir a música, né? Então isso é um processo. Provavelmente, se a gente for colocar uma gravação original dos anos 70 e uma atual, vai ter uma diferença grande de volume. Da mesma maneira, os cortes de cena. Tá? Isso aí, em termos narrativos, realmente muda muita coisa. Você acaba tendo menos profundidade. Porém, quando você lida com uma narrativa longa, por exemplo, antigamente, só antes dos anos 80, tá? Na minha época, o que era comum? As histórias serem contidas. Você tem uma série, tem uma trama maior, os episódios são contidos. Como, por exemplo, um exemplo clássico disso é o Speed Racer. Tinha até episódios de arco duplo, arco triplo de histórias, mas geralmente a história começava e acabava no mesmo episódio. Isso também não dá muita profundidade. Sim. Era chamado formato omnibus de narrativa, que aqui vem um termo assim, para todos, né? No Japão, principalmente, começaram a adotar um formato de novela, que são os grandes arcos de história, como Cavaleiros, lá, o arco da Saga das 12 Casas, a Saga dos Cavaleiros Marinhos, etc. São grandes, então dá para conseguir profundidade, tem cortes mais rápidos, né? Isso aí tem até hoje, né? O que tem acontecido hoje, por exemplo, tirando uma coisa como, por exemplo, One Piece, que é aquela série ininterrupta quase. Hoje, o Japão, eles trabalham, até por questão de custo, e para vender a série para o exterior, em temporada curta, de 20 e poucos episódios. 12, né? 12 é considerada meia temporada, né? 12 é a meia temporada. De qualquer forma, sempre foi múltiplo de 12 e 13, como as produtoras tratavam, né? A série tinha 13, 26, 39 ou 52 episódios. Então era meio que formatado assim. E hoje em dia, o formato de 12 ou 25 episódios é que acabou ficando. Então isso aí você cria uma série de limitações de novo. Você tem 25 episódios para contar um arco completo de história. Você tem que ter corte rápido, então tem que ter muita ação. Então você sacrifica mesmo muita profundidade. Isso aí realmente é uma análise correta. Só que eu acho que tem alguns autores que, com essa limitação, eles conseguem colocar algumas mensagens principais. Talvez você não consiga trabalhar de maneira ideal todos os coadjuvantes, como se trabalhava antes, né? Pegando aqui o exemplo de Demon Slayer, que é uma série que eu acompanho mais.
você trabalha muito bem o personagem principal, Tanjiro. Os demais acabam tendo um tratamento um pouco mais superficial, um pouco mais caricato. Mas aí é uma questão de sacrifício narrativo. A pessoa, o autor, no caso, ou quem faz o planejamento, tem, bom, eu preciso dar um foco que eu não vou conseguir trabalhar por igual a todo mundo. Dentro dessas limitações, tem coisas muito legais. O Demon Slayer costuma dizer que é uma história sobre redenção, é uma história cheia de valores, né? De proteger os mais fracos, de proteger a família, né? Eu lembro que quando a série estourou, eu vi muitos canais, blogs, assim, comentando, e Demon Slayer é uma incrível história sobre vingança. Não é uma história sobre vingança. Manda ver, né? Claro, ele quer pegar o Zan, o principal, o criador do Zoni. Mas a maior preocupação dele é salvar vidas. É restaurar a humanidade da irmã. Toda hora, né? A família dele é chacinada no primeiro episódio. Eles são uma presença perene na série inteira. Uhum. Aliás, você assiste o longa ao trem, você fica devastado, né? Com a participação. Nossa, é verdade. Então, Nossa, você vê mesmo é muito sofrido. É sofrido. Na abertura da série, na primeira temporada, eles aparecem de relance na abertura com a Nezuko de costas, e aí a imagem dele fica embaçada e o cabelo dela assume aquela formação de demônio já. Uhum. Então tem tudo isso, né, da inocência perdida, de uma vida que ficou para trás, só que ele luta para que outras pessoas não tenham o destino que a família dele teve. E se vocês recordarem, tem episódios que está o Oni morrendo e ele reza pelo Oni que está se desfazendo na frente dele. Ele não guarda ódio ou rancor. Ele cumpre a missão, e se ele não exterminar aquela criatura, outros inocentes vão perecer. Então ele tem um sentido de perdão, um desprendimento. Ele não age por vingança. Ele age para proteger os mais fracos, para restaurar a humanidade da irmã. Descompaixão então, assim, até com os Onis, né? Exato. Então, esse recado da série é muito bem dado. Tem agora a série que está passando, Spy Family, que é tudo a ver com família, né? Um espião que precisa criar uma família de fachada, criar uma família de fachada, encontra uma maluca que precisa de um marido de fachada e ele adota uma criança. Só que você vai percebendo ao longo dos episódios que ele vai fazendo coisas que um pai faria. Quando ele quer impedir que a esposa entre em encrenca, quando ele fica profundamente ofendido, furioso quando fazem a menininha chorar. Sim. Então os personagens eles entram por interesse, é uma família disfuncional, forjada por interesse. Só que eles vão ali despertando um sentimento muito genuíno. E, aliás, eu vi gente criticando a série na internet, dizendo que é uma exaltação exagerada à família. Isso é positivo, né? Não, é positivo. E se lembrar que a série é feita no Japão para o público japonês majoritariamente, faz mais sentido ainda, porque o Japão tem um problema de queda de natalidade. Sim. Sim. Eles não estão conseguindo incentivar as pessoas a terem filhos. Então muita gente brinca, muito otaku vai querer ter filho depois de assistir Spy Family. O Peruno vai ver a ideia com mais simpatia. A família pode ser legal. Tomara. Tem uma série que não passou aqui, na verdade eu só li sobre, né? Tem não sei se vocês conhecem, Cells at Work, que é a história do glóbulos vermelhos, glóbulos brancos humanizados. Parece o funcionamento do corpo humano, né? Só que os personagens são humanizados. Os glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e tal. Não conheço. E aí lançaram Cells at Work, tem no Crunchyroll. É interessante. Ele trata o sistema sanguíneo e imunológico como se fossem pessoas, né? Trabalhando numa grande fábrica, e a fábrica é o corpo humano. Uhum. Essa é a ideia. Só que é levado muito a sério, né?
porque é violento. Os glóbulos entram em ação quando tem um organismo agressor, um vírus, por exemplo. Então as lutas são pancadaria, Muito bom. Da hora. E aí saiu uma versão desse anime, uns 3 anos atrás, eu acho 2, que é chamado Cells at Work Baby, que baseia-se na ideia de que desde a concepção é um organismo vivo. Então mostra todo o trabalho, os glóbulos correndo para lá e para cá, manter, porque a partir da concepção é um ser vivo, como qualquer outro. Isso no Japão, que é um país onde o aborto é permitido em qualquer época. Caramba, né? Que legal. Então, esse mangá, ele trabalhou em cima dessa ideia, que desde a concepção é um ser vivo, com todas aquela correria, as células correndo, o organismo está crescendo, né? A fábrica não pode parar, aqui tem que acelerar. E aí vai passando os dias e semanas da gestação, aí aparece lá dentro aquele monte, aquela fabriquinha, né? em atividade. Então, coisas assim aparecem na cultura pop japonesa, voltadas para a sociedade japonesa, para tentar passar uma mensagem. Então, coisas assim que existem ainda no Japão, e eu lamento que não exista muito disso no Ocidente. Exato. E é justamente sobre isso que eu quero também, um outro questionamento que eu quero colocar aqui, né? Você Também entrou... tem um. Então, sobre esse assunto, né, esses animes que são lançados no Oriente, a forma que a gente vê aqui no Ocidente, enfim. E eu percebo que a gente enxerga, né, muitos desses animes, para nós, são muito conservadores, né, no caso. São animes, assim, que eles exaltam os valores tradicionais, né? E, assim, não sei se isso é proposital ou não, enfim, você colocou ali também a questão da natalidade e tudo mais, né? Mas é uma coisa que eu acho muito interessante na cultura japonesa, né? Falando assim, porque também tem muita loucura na cultura japonesa, né? Dá pra falar. Não tô falando de todos os animes, não tô falando de todas as coisas da cultura. Uma coisa importante que se diga é que o Japão, ele não é um país com uma cultura cristã, nem uma cultura judaica. O que se entende por conservadorismo no Ocidente é diferente do que existe no Japão. Então são outros paradigmas, né? São outros paradigmas. É justamente isso, porque eu percebo que nem tudo é intencional, mas para nós soa como algo assim que exalta os valores tradicionais. Tanto que aqui no Bacon a gente fala muito de anime, a gente faz muitas comparações do Oriente com o Ocidente nesse sentido, falando que, tipo, caramba, aqui a gente não consegue produzir coisas que transmitem valores da mesma forma que o Japão, que o Oriente consegue, sabe? Então é essa bola mesmo que eu queria levantar, né? Justamente sobre isso. Que do Oriente vem muito mais valor, quando eu falo sobre produções de animes, do que do próprio Ocidente. Eu queria até pegar um gancho, Lucas, dessa sua pergunta para remendar a minha, porque é muito parecida. Porque no sentido de até por que o que o Oriente produz, apesar da cultura ser tão diferente, atrai tanto o pessoal do Ocidente? Isso é um negócio que eu fico me perguntando. Você acha que dá para casar essas duas coisas, né? Nisso você falou com a minha dúvida também. Assim, tem muito, quer dizer, o comportamento médio do povo japonês é muito diferente do povo brasileiro. O povo japonês, ele tem uma série de etiquetas, uma série de condutas, é um povo, diria, muito mais contido, outros diriam travado, né? Do que o brasileiro, que é mais desbocado, é mais caloroso, é mais... Então, já me perguntaram muitas vezes, né? Tem uma coisa, né? Os desenhos japoneses, as produções japonesas, elas são muito emotivas. Mas o povo japonês não é. Em público, pelo menos. O efeito para eles é um efeito de catarse. Quando, por exemplo, um mangá super violento, é catarse, né? Ver aquilo, né? O anime ou o filme, né? Até, por exemplo, séries tokusatsu infantis. O Power Rangers, que é o similar americanizado,
não tem 1/10 da violência do original japonês, que mostra pessoas sangrando e morrendo, né? Adoidado. Isso aí nunca foi tabu em séries japonesas, né? Personagem sangrar e morrer. Então eles têm uma visão diferente. Mas eu diria que tem esse fator de catarse, de descarregar, né? Aliás, eu já vi entrevista sobre isso, de que a vida social é muito rígida, as regras de etiqueta, a exigência na escola. A escola lá é período integral para todo mundo. A exigência no trabalho, tudo é muito rígido. Tudo é muito rígido. E a válvula de escape é o mangá, é o anime, o videogame, o cinema, né? Acaba sendo uma válvula de escape. Então, o brasileiro, talvez ele se encontre uma identificação no jeito mais espontâneo dos personagens. Para o japonês não é uma coisa que eles almejam, né? Se minha vida fosse assim, ou se eu fosse corajoso desse jeito, ou se eu pudesse pensar fora da caixinha desse jeito. Então é por catarse. São motivações diferentes, né? Claro, simplificando meio por alto isso aí, mas acredito que tenha muito peso, sim. O que para o japonês é catarse, para o brasileiro tem uma identificação, né? Não é um espelho, aliás, não é uma inspiração, é mais um sentimento de se identificar mesmo, né? Tanto que há um tempo atrás correu o boato de que o Luffy do One Piece seria brasileiro. Eu vi sobre isso. O autor falou algo parecido. Ele falou que se inspirou em brasileiros para escrever, né? Que de fato ele pensou numa visão meio brasileira. Ele respondeu isso. Não sei se de fato ele pensou mesmo ou ele viu que agradava o público e aí ele falou. Realmente eu não sei. Mas uma coisa que eu acho legal comentar é que de todos os povos, né? Todos os países do mundo civilizado, o país que tem a melhor visão sobre o Brasil é o Japão. Legal. O país que mais respeita, né? Por quê? Em parte por causa do Ayrton Senna, que era um modelo de excelência. Vários jogadores de futebol brasileiros fizeram uma carreira boa lá, não só o Zico, mas também outros, né? Menos conhecidos fizeram boas carreiras lá no Japão, sempre sendo muito elogiados. Lá no Japão eles adoram bossa nova, por exemplo. Sim. Isso aí eu cheguei a conversar com japoneses no Japão e um guarda de uma estação de trem disse para mim que adorava ouvir bossa nova. E só uma observação, desculpa te cortar. Inclusive tem uma série que eu assisti que eu acho que o Bruno, não sei se ele terminou, que é Tokyo Vice. É uma série nova que mostra o Japão e fica tocando bossa nova o tempo todo. É até engraçado. Você tá lá, tipo, tá no barzinho e tá tocando bossa nova, assim. Tipo, eu reparei também, falei que esquisito. Passa no Japão e tá tocando bossa nova. Tem muitos artistas japoneses que são inspirados em bossa nova. Só que aí eles absorvem e usam com um jeito próprio, né? Um jeito próprio. Eu diria que a bossa nova japonesa ela é bem mais melódica. Em termos de a comunidade brasileira no Japão também é bem grande, né? É grande. É uma das maiores que tem. Na verdade, deixa eu ver, já chegou a mais de 200 mil. Hoje em dia não, né? Hoje em dia já diminuiu bastante. Mas teve muita gente. A manha do Japão, 200 mil é muito. Caraca. Mas a população lá é 100 milhões, né? Então, 200 mil só de brasileiro é muita coisa. Não, eu lembro porque um cliente meu falou que, tipo, é muito, assim, não que seja assim tão fácil assim, mas ele falou que uma das coisas mais fáceis quando você encontra estrangeiro lá é ele ser brasileiro, porque é uma das maiores comunidades no Japão, é de brasileiro, e aí esse povo sempre se reconhece. É muito engraçado. Sim, não, é verdade. Quando eu estive no Japão, meu grupo topou com brasileiros, assim. Estranho. E realmente, tem bastante, e no geral, eles têm uma impressão boa.
Na verdade, muito japonês é pensar que aqui se ouve bossa nova, assim, nas esquinas, né? Tadinhos. Entende mais que a gente de bossa nova, então. Sim. Tem sessão de bossa nova em loja de CD no Japão. Caramba. Aliás, o japonês compra CD até hoje, né? O streaming não pegou tanto lá, porque o japonês gosta de colecionar. Ah, Então, ainda se coleciona muito CD, DVD se vende muito lá. caramba. Muito diferente, Tem umas né? peculiaridades no mercado lá, né? Mas então, eu estava falando sobre essas diferenças aí culturais e por que tantos valores entram. Eu diria que no Japão também tem a lacração e também tem a militância. Na verdade, lacração mesmo quase não existe. O que existe são, às vezes, uma agenda, ela é inserida dentro de um contexto da história de uma maneira não tão agressiva. Falando assim, aspecto psicológico, acaba sendo, em termos de ideologia, uma ideologia que a gente considere errada ou nociva, ele é muito mais perigoso. Por exemplo, num anime para crianças bonitinho, como Sakura Card Captor, a informação velada de personagens com relações homossexuais. Eu lembro que um amigo assistia, né, falava que tinha uma das crianças que aparentava ter uma relação com o professor, ou alguma proximidade meio estranha. Então, esse tipo de coisa, na verdade, acaba sendo mais nociva, né, do que uma lacração que a pessoa vê e já sai xingando, né? Tem a série Sailor Moon, a série original que passou na Manchete, passou na Record e completa passou aliás, completa não passou em canal nenhum. Teve uma temporada na Record, uma temporada na Manchete, que passou a original, e 3 temporadas no Cartoon. Tem uns personagens que aparecem que eram Sailor Stars. Eram 3 cantores e eles se transformavam em 3 heroínas. Eles mudavam de sexo para entrar em ação. Só que isso aí não tinha no original. No original eram 3 heroínas que se disfarçavam de homens, só que elas nunca deixavam de ser, elas estavam agindo disfarçadas para fugir de um inimigo que perseguia. Quando foi feita a versão em animação, fizeram essa coisa assim de imagem que eles, entre aspas, mudavam de gênero, como o poder deles. Só que isso não estava na intenção original. A autora brigou com a editora, com a produtora, né? Porque foi feito meio que a revelia dela. Então tem coisas assim, tem militâncias, só que também tem para todos os lados, né? Um exemplo bacana de valor positivo sendo colocado, tem uma série que passou uns anos atrás, 2 anos atrás, é Ultraman Z, série Tokusatsu, né, da franquia do Ultraman, um super antigo que é feito até hoje, né? Aí tem uma personagem que é piloto de robô gigante e tal, que ela é forte, ela é decidida, seria uma mulher empoderada, que ninguém manda nela, ela vai, chega, resolve, e toda hora ela tira braço de ferro com o herói, que é o cara que se transforma secretamente no Ultraman. E toda hora ganha dele no braço de ferro. Aí, pô, esse cara é um banana, pô, não sei o que, não sei o que. No final da série, ele vence ela no braço de ferro. Num momento crucial lá, que ela estava dominada por um vilão e tal. E aí ela entra em flashback. Ela, como criança, treinando artes marciais com o pai. E o pai vira ela e fala assim: filha, jamais se case com um homem mais fraco do que você. Aí fez sentido o que fez a série inteira. A série inteira, você vai, pô, mas ela gosta, não gosta, mas tá toda hora humilhando ele. Não, porque ela queria que ele vencesse ela. Tanto que quando ele vence, ela começa a chorar. E aí aparece esse... Então, assim, um soco no estômago de quem tava achando que, olha, irmã empoderada, né? Não precisa de homem nenhum. Ela só queria um homem, né? Oi? Ela só queria o homem, né? Não, ela queria aquele, né? Ela gostava, só que ela queria que ela só ia se declarar ou tal, se ele conseguisse vencer ela. Por isso que ela toda hora desafiava. Então tem muitas séries que vão embutindo
mensagem sobre valor. Ah, esse personagem, o herói, ele é filho de um bombeiro que morreu em ação. Ele dizia aqui, você deve proteger os mais fracos. Que é a mensagem também do Demon Slayer, o Trem Infinito. Quando o Rengoku lá, ele lembra da mãe, a mãe fala, você sabe por que você nasceu tão forte? Para proteger os mais... Essa missão divina, sua missão divina é proteger os mais fracos. Então, isso aí tem muito. Isso aí, às vezes até uma obra pode, às vezes, ter uma mensagem que a gente vai considerar que vai contra nossos valores. Você não vai encontrar nenhuma produção japonesa que critique meritocracia. Isso aí é marcante demais. Seja o personagem que quer ser o melhor cozinheiro do Japão, o melhor jogador de tênis, o melhor lutador de karatê, ele vai ter alguma coisa, né? Um objetivo, né? E ele vai ralar muito, vai ser derrotado, vai perder muitas vezes até conseguir. Isso é meritocracia. Que o pessoal critica muito que tá faltando em filmes da Marvel. O herói treina. A heroína chega, eu sou mulher, já vem pronto. É meio assim. Às vezes o herói nem treina tanto, né? Mas é uma bronca que muita gente... Eu não vi a última trilogia do Star Wars, mas muita gente eu vi reclamando. Nossa, não perca seu tempo. Gritante isso aí. Nasceu pronta já, nasceu mestre Jedi. Então, quer dizer, não tem a jornada do herói. Né? É uma coisa muito diminuída. E pro japonês, sem mérito não há vitória. Tem até, falando de novo do Demon Slayer, uma cena que aparece o treinamento do Zenitsu. Que eu tenho o lance que ele só domina uma técnica especial. E aparece lá o mestre dele falando, tudo bem você dominar somente uma técnica, mas seja o melhor nessa técnica. Então, novamente, mérito. Você não vai encontrar nenhuma obra japonesa que se oponha a isso. Ao personagem mérito, né? E é interessante que muitas vezes eles opõem o cara que nasce com talento com o cara que conquista através do mérito, né? Então, muitas das obras eles colocam esse tipo de coisa. Sim. O Dragon Ball, o Goku tá sempre treinando muito, apesar de ter nascido, né, com talento, ele sempre tá treinando muito, mesmo assim. Você coloca no Naruto, onde eles colocam em oposição o Sasuke com o que já nasceu da família, lá do poderzinho, com o Naruto que treina, que quer conquistar, que quer ser o melhor, que quer... Então, eles colocam muito... Nossa, você vai falando, vai lembrando de vários, mas ele tem muitos animes, tem sempre isso, né? Muito interessante. O japonês trata muito bem, e a gente vê que o Ocidente perdeu total, já quer nascer pronto, já quer tudo, né? Não quer esforço, não quer dedicação, não quer nada e quer o resultado. O que mesmo em segmentos identitários lá no Japão, porque tem, né? Não cola a ideia do vitimismo. Isso aí é profundamente arraigado na cultura japonesa, que não se deve... Ninguém é vítima. Né? Você tem que construir seu próprio caminho, seu próprio destino. Se você tem mais dificuldades do que a média das pessoas, você vai ter que se esforçar mais ainda. Então isso aí é uma marca. Mesmo quando, por exemplo, aparentemente o personagem chega pronto, tipo o Luffy do One Piece, que ele comeu lá a fruta do diabo, que deu o poder de elasticidade. Ele teve que treinar também. Sim. Ou até em séries infantis, o personagem recebe lá um superpoder e sai lutando, ele vai encontrar um vilão que vai ter que fazer ele ralar muito para conseguir superar. E é interessante que ele sempre tem que ralar para dominar o poder que ele ganhou. Ele nunca ganha o poder e já sabe usar. Né? Isso é muito interessante. Sim. Então essa é uma... Né? Então, assim, resumindo, tem militância lá no Japão? Tem, para todos os lados. E não uma gritaria como há no Ocidente, com questões que para eles não são tão importantes. Né? Eu já vi discussões na internet pedindo para o autor do One Piece desenhar mulheres mais sem formas exageradas. Mas o desenho dele é assim, é exagerado, tudo é exagerado. A expressão é exagerada, o corpo é exagerado,
A angulação é exagerada. Pro bem e pro mal, né? Que tem hora que fica até meio feio de ter dar um negócio assim. Tem hora que fica meio bizarro, né? Mas é engraçado porque acaba gerando um novo puritanismo. Não é uma questão de respeito, é por uma questão de ofensa ideológica. Então tem esse embate lá no Japão. Uns 2 anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, um órgão, uma entidade americana, eu acho, fez uma espécie de carta aberta às produtoras do Japão, pedindo que adequasse a forma como personagens femininas são retratadas. Era uma cartilha, como se fosse uma cartilha mesmo, e dizer que estaria em conformidade com a Agenda ONU 2030. A Agenda ONU, né, para estar reformulando Caramba. o mundo, né, a nossa revelia. E aí o Ministério de Relações Exteriores do Japão falou que não ia adotar isso aí, não. Que cada autor deveria escolher como ia representar e caberia ao público decidir se quer comprar ou não. Provavelmente vamos ver mais pressões lá. Realmente não. Veremos mais pressões acontecendo e talvez algumas produtoras do Japão já falaram que se precisar mudar, vão mudar o desenho, mudar o traço, mudar histórias, né? Só que alguns batem o pé. Não, a gente não vai mudar nada. A gente vai fazer do jeito que a gente acha que deve ser. Então, tem esse embate lá, mas não, a maioria dos autores realmente não aceita interferência. Isso aí pro bem e pro mal. Mas aí, no caso assim, pro mal tem as classificações indicativas. Tem muita obra que chega no Ocidente com indicação para 14 anos, 16 anos, que lá é para 12. Que é o caso um exemplo claro é a violência, né? No Japão, os limites para violência são violência e malícia, né? Situações maliciosas e tal, eles são bem mais flexíveis quanto a isso. E aí, mas nada que uma classificação indicativa não resolva, né? Mas é interessante essa questão da violência, que você vê muita, por exemplo, você vê muita violência nos animes do Japão, mas você não vê muita violência no Japão, né? Então é interessante pensar isso, porque não é um país muito violento. É totalmente diferente do Brasil, onde você não vê tantas produções violentas, mas peraí, todo dia você liga o jornal, você vê. Como eu falei, a violência tem um pouco desse lado catártico, né? Uhum. A pessoa tem a vida tão presa, controlada rigidamente, e aí extravasa com entretenimento. Mas tem um outro fator também, o diferente do, por exemplo, modelo, né, cultural para o Ocidente são os Estados Unidos. O diferente dos Estados Unidos, o Japão conheceu a guerra em seu próprio território. Então, por exemplo, Osamu Tezuka, que seria o precursor do moderno mangá, né? Fez Astro Boy, Princesa e o Cavaleiro, tal. Ele presenciou cidades bombardeadas quando era criança. Nossa. Quando era jovem. Aliás, ele era jovem. Então ele viu resultados de bombardeios em vilas, em cidades. Ele foi estudante de medicina. Então, na hora de retratar uma guerra, os autores japoneses, eles não é como tinha aquele desenho lá, o G.I. Joe, Comandos em Ação. Toda hora que um avião explodia, aparecia o piloto pulando de paraquedas. Não morria ninguém. Todo mundo atirando de metralhadora dos dois lados, nunca morria ninguém. Nem se feria. Então é diferente. Você pega muitos desenhos japoneses de robôs gigantes, Mazinger, acho que está na Netflix, a série dos anos 70. Morre gente adoidado. Quando lá o invasor espacial vai bombardear uma cidade, tá lá a escolinha cheia de criança, pai a bomba, vai, todo mundo vira poeira. Então, por quê? Porque os autores japoneses, eles conheceram, os antigos, né, os clássicos, eles conheceram a guerra no seu próprio território. Outra coisa, um país que teve
a tradição dos samurais. Então, o personagem tem espada, ele vai cortar o inimigo, sim. Não é o He-Man, que a espada só servia para se transformar. Era um adereço. O mesmo a espada do Lion, dos Thundercats, lá nos anos 80. Aquela baita espada nunca... Ele só cortava a árvore para cair em cima do inimigo. Ele nunca atacou diretamente. E pro japonês, não. A espada você vai usar, vai sair muito sangue. Então são visões diferentes, porque historicamente eles têm uma percepção diferente sobre a violência. E muitos falam que é uma exaltação da violência, nem sempre. Tem aquelas obras que trabalham uma estética violenta. Só que muitos outros, como esses robôs gigantes que eu falei lá, Gundam, por exemplo, mostram que a guerra é uma coisa terrível. Então, se estão lutando contra uma ameaça, vai morrer gente dos dois lados, e isso não é bonito. Então, aparecem perdas, personagens morrem. Então, tem toda uma progressão de acontecimentos que dá um ar mais realista, mesmo numa obra fantasiosa, uma obra de pura ficção. Então, tem essa característica, que é ligada à história do Japão. Eles terem tido um contato com a violência maior. E assim, a violência com consequência, né? A violência gera uma consequência. Uma coisa que não fica clara em muitas produções americanas infantis. E a violência não pega nada, né? Não dá nada. Ninguém se machuca, é tudo de mentirinha. E para o japonês sempre foi importante marcar essa diferença, que a violência tem consequência. Então muitas diferenças culturais. E esses dois pilares que você citou aí, tanto essa questão da dedicação, do esforço para a conquista, quanto a consequência de um ato, são coisas que a gente sente muita falta aqui do nosso lado, né? Então, não só no Brasil, mas no Ocidente de forma geral, a gente vê que as pessoas estão vivendo muito sem consequência e muito sem esforço. Então, talvez por isso as produções japonesas atraiam tanto os nossos olhos, né? Porque a gente vê ali, de fato, aquilo que a gente sente falta aqui. Por exemplo, acaba sendo um modelo para a pessoa se espelhar. Exato. Um modelo, né, mais ou menos como as histórias antigas, né, que se contavam para crianças de eras passadas. No caso, o cinema, a TV, eles formam a mitologia moderna. No lugar dos heróis gregos, por exemplo, você tem Star Wars, os heróis Marvel, Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco. Falando um pouco assim da minha geração, eu assistia muito um desenho chamado Savamu Demolidor, que era um lutador era chamado chutebox, que é o kickbox. O boxe onde se pode usar os pés, né? Vindo da Tailândia. E o personagem, ele treinava muito, e sangrava, e sofria pra caramba para conquistar o objetivo. E o lance interessante da história, né? Era um lutador de karatê que levou uma surra de um lutador tailandês de chutebox. Ele resolveu aprender outro esporte. Aí ele entrou em conflito com um amigo que era um garoto que admirava muito ele. Falava, você traiu o esporte da nossa pátria para praticar o esporte nativo de outra nação. Traiu o movimento. Não, você traiu nossa nação, você traiu a tradição do karatê japonês. Aí, a certa altura, ele vira e fala assim, olha, mas eu só mudei de esporte, eu não mudei de pensamento. Toda a disciplina que eu aprendi no karatê, eu levei para o chutebox. Foi essa filosofia diferente que eu levei para lá. Depois ele se tornou campeão e aí os tailandeses faziam fila para desafiar ele. Então essa série construiu-se esse clima, né? Uhum. E aí quando ele confrontou, ele falou, mas toda essa disciplina eu consegui no karatê e eu nunca neguei isso. Eu levei a disciplina do karatê para outro esporte. E é quando eles se reconciliam, né? Eles se reconciliam. Aquela ideia de traidor da causa, o traidor da pátria, ganha um outro patamar. Ele está levando os ensinamentos tradicionais para uma outra esfera, para um outro povo.
Então eu achava bacana, achava o máximo. Aliás, isso aí eu assistia com meu avô, né? Meu avô, que foi um imigrante japonês, ele adorava esse desenho. Que legal. E comentava, nossa, parece um filme. Ele fala, parece um filme. Porque tinha um roteiro, né? Tinha um desenvolvimento de personagens, tinha uma filosofia, né? Tinha lá o treinador que comparava a formar um bom atleta a criar uma árvore de bonsai. Bonsai é aquela árvore miniatura. Do Karate Kid. É feita com galhos enxertados, né? Exige muita paciência, muito cuidado, né? Demora, é uma arte demorada. E ele falava isso aí, forjar um bom atleta, é isso aí. Então era pura meritocracia, né? Pura... Desde pequeno, treinando firme, treinando duro, né? Aliás, o lance dos Cavaleiros do Zodíaco. É verdade. Desde criança, comendo o pão que o diabo amassou. Tá? Treinar para uma missão. Então isso aí eu diria que é o ponto central de quase todas as narrativas japonesas, né? O lance do esforço, do mérito, da dedicação, Esse tipo de recado aparece em obras de todas as épocas. Isso falando como quem acompanha há muito tempo, né? Inclusive coisas anteriores à minha época que eu fui pesquisar. Legal. O mangá, a maioria dos animes vem do mangá, né? Dos quadrinhos. O mangá teve uma explosão muito grande no Japão, sabe quando? No pós-guerra. No pós-guerra, tinham as cooperativas que compravam lotes de mangás e as crianças do bairro iam lendo. O que mais havia naquela época eram histórias de superação e motivação. E toda uma geração de crianças que havia sobrevivido à guerra encontrou no mangá modelos, encontrou inspiração, encontrou narrativa que inspiravam elas a se deixar bater, a lidar com a tristeza, né? Narrativas para crianças, né? Trabalhando isso aí no cenário do pós-guerra. Então isso aí acabou ficando no DNA do mangá, se estendendo por todas as esferas, né, do entretenimento japonês. Até nos games, por exemplo, né? Lembrar o Ryu, a motivação dele de ser o melhor lutador do mundo, buscar desafios para as habilidades, né? Então isso aí Muito bom, muito legal mesmo. Que bela conversa, hein? E esse papo aqui dá pra... Nossa, se a gente continua aqui, a gente vai longe, né? Eu acho que dá pra fazer esse tipo de resenha, né? Esse tipo de conversa aí, parte 1, parte 2, parte 3 e por aí vai, né? Porque falar de uma cultura, né? E ainda mais falar de uma cultura, assim, voltada para os animes, para o mangá, né? Quantos animes que existem, a gente poderia citar aqui inúmeros exemplos e citar inúmeros exemplos de valores que essas produções elas retratam, né? Então é uma conversa aí que eu acho que enquanto existir o Bacon Podcast, vai ter podcasts como esse, conversas como essa, né? Porque não é a primeira vez também que a gente fala de anime, né? A gente já deve ter, eu acho que uns 3 episódios aí que a gente fala, ou mais, que a gente fala especificamente de anime. E a gente traz aqui o porquê que a gente gosta, porquê que faz tanto sucesso. E dessa vez a gente conseguiu trazer também um convidado aí de respeito, né? E um convidado aí que tem um histórico, né, também, né? Por trás disso. Não ficou só nós 3 aqui que a gente só entende daquilo que a gente assiste, né? Mas é uma pessoa aqui que conhece realmente, que pesquisou, né? Que estudou, que trabalhou, que trabalha com isso, né? Com esse tipo de coisa. Então, esse tipo de resenha aqui é uma coisa que dá pra gente falar e falar muita coisa ainda, né? Mas eu acredito que seja isso, né? Eu acho que pra esse episódio, acho que tá ótimo, né? Quem ouvir esse episódio aqui, se não quiser assistir alguma coisa, né? Eu acho que não ouviu direito, né? Acho que colocou aqui no... Não foi nem no 2.0, colocou no 5.0 e não conseguiu entender o que a gente falou, né? Então, se você chegou até aqui, provavelmente você também é um fã, assim como a gente, né? Dos animes, né? E provavelmente deu para refletir bastante. Você trouxe aí também para a sua memória, né? Inúmeros exemplos de coisas que você assistiu, né?
Então, podemos então ir para a conclusão? Opa, claro. Podemos? Bora. Então, uma última questão. Aí fiquem à vontade. Tá bom. Nossa, aqui... Não sei o que aconteceu, que a alergia aqui do nada começou. Nossa, eu tô... É o clima. Mas então, Sim. provavelmente. Então, vamos para a conclusão, então, né? Não tem música, mas depois eu edito. Nossa senhora. Então, quem estiver procurando alguma coisa para assistir, eu já recomendei, né, o Demon Slayer. Curtinho, temporada de 25, a segunda temporada acho que são 11 ou 12 capítulos. O Spy Family que está rolando agora, né? Tem outras obras bacanas, né? Eu vi o Grand Blue Fantasy, a primeira temporada, a segunda temporada vale a pena realmente, meio estragado. Mas a primeira é bem interessante. Quem conseguir procurar material antigo mesmo, o Patrulha Estelar Yamato, é meu anime favorito de todos os tempos. Uma baita de uma história. Tem uma versão moderna, é mais fácil de encontrar, mas tente procurar o antigo, né? Tem às vezes como Patrulha Estelar, às vezes como Star Blazers. É uma baita série, né? Cheia de valores, cheia de... É uma narrativa um pouco mais clássica, né? Mas que eu gosto muito. Então é isso. Sei lá, muita coisa aí para recomendar. Mas Sim, com certeza. convido todo mundo a dar uma olhada no meu blog, blog sushipop.com, porque lá tem tantas resenhas, matérias sobre produções antigas, quanto coisas contemporâneas. Então lá dá para pesquisar bastante coisa. E é importante, né? Você deixou aí suas indicações, eu também reforço, né? Que tipo, o blog também, o link também vai estar na descrição desse episódio. E você pode acompanhar também o trabalho do Alê no canal dele do Telegram, que também vai estar aqui também o link na descrição desse episódio, né? Então, enfim, né? Todas essas citações que a gente fez aí, eu vou tentar colocar aqui também para que você consiga, para que você possa também encontrar, né? Enfim, acessar. Acompanhe a gente também, os links também, né? Seja do nosso canal no YouTube, nosso perfil aí no Instagram também está na descrição. E eu acredito que seja isso, né? Ale, muito obrigado mesmo, assim, muito Volte obrigado. sempre, por favor. Volte sempre, por favor, exatamente. Tem mais um tanto de coisa que dá pra gente falar, hein? A gente começou a aprender, ensina mais. Só Isso aqui foi uma introdução, né? E sempre a gente pode ter certeza que a gente vai chamar bastante. Espero que você consiga participar aí várias outras vezes com a gente aqui, viu? Muito obrigado mesmo, assim, pela aula, por compartilhar também a sua história, né? Todo esse conteúdo aí que foi compartilhado. Legal, Seja sempre bem-vindo. Obrigado mesmo. Até uma próxima, então. Chamando, virei com certeza. Legal. Obrigado e Deus abençoe todos vocês. Amém. Você também. É isso aí. E você que nos acompanha até esse momento, né? Agradeço a sua atenção. Espero que você tenha gostado, né? Então compartilhe esse episódio aí com seus amigos, com a galera que gosta de anime, com seus amigos otakus aí também, que curtem um pouco aí da cultura pop japonesa, né? Compartilhe com esse pessoal. A gente sempre busca trazer aqui um conteúdo diferente. A gente fala de cultura pop, mas a gente fala de uma cultura pop de uma forma diferente, né? Uma forma que o Bacon Podcast sabe fazer, né? A gente busca transmitir, então, esses valores, né? Aquilo que realmente vale a pena. Essa substância, né? Como a gente fala, o Bacon Podcast busca trazer substância. Não é um alimento vegano, não é um alimento que vai te deixar fraco, é um alimento que vai te fortalecer, né? Então, agradeço você que nos acompanha até esse momento. Fique com Deus e que a força do Bacon esteja com você.